do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Partilha do Livro do Céu, volume 4, da serva de Deus Luísa Picarreta. 31 de outubro de 1900. A medicina mais saudável e eficaz nos momentos mais tristes da vida é a resignação. Encontrando-me no meu estado habitual, senti-me fora de mim mesma e encontrei a Rainha Mãe, e vendo-me, começou a falar da justiça, de como está prestes a descarregar-se com toda a ira e contra as nações. Disse muitas coisas sobre isto, mas não tenho palavras para o expressar. Então a gente vê aqui nesse trecho que foi Nossa Senhora, né? A Mãe Rainha, Mãe de Jesus, que veio para falar com Luísa sobre a justiça que está para descarregar, né? Sobre as guerras que estavam para vir, né? Sobre tantas coisas que iam ser descarregadas sobre a humanidade, sobre as nações, né? Os sofrimentos que estavam para vir, né? E disse muitas outras coisas sobre isto, mas não tenho palavras para o expressar. E enquanto estava aí, via todo o céu cheio de pontas de espadas contra o mundo. Em seguida acrescentou: minha filha, tu muitas vezes desarmastes a justiça divina e te contentastes em receber sobre ti seus golpes. Agora que as vê no cúmulo do furor, não te desanimes, senão ser animosa. Nossa Senhora aqui está animando Luísa, né? Ela está animando, falando o que vai acontecer e que mesmo que diante de todo aquele furor das guerras, né, de todo aquele sofrimento, ela está falando, muitas vezes você desarmou, né, a justiça divina, mas não desanime, mesmo que você não consiga, né, mesmo que você não esteja vendo progresso, né, mesmo que você não consiga desarmar totalmente, né, esteja vendo os sofrimentos das pessoas, não desanime, né? Não desanime no bem, não desanime de querer viver na divina vontade. Está falando para nós hoje também, né? Para que nosso coração se encha de paz e de esperança, né? Para não desanimar diante das situações que nos apresenta no nosso dia a dia. Nossa Senhora fala para Luísa e fala para nós também que estamos buscando hoje viver a divina vontade. Nós, né, cada um de nós tem a nossa vida e cada um de nós temos um desafio a enfrentar todo dia, né? E esses desafios, eles são, né, estão no nosso cotidiano, né? E Nossa Senhora, ela vem em seu auxílio, né, das nossas vidas, das nossas situações, junto com Jesus, né? Então, continuando aqui. Não te desanime, senão ser animosa com ânimo cheio de santa fortaleza. Entra nessa justiça e dá-lhe. Não tenhas temor de as espadas de fogo e de tudo que possas encontrar para obter este propósito. Não te vires ferida, golpeada
perdão, se te vires ferida, golpeada, queimada, rejeitada, não retrocedas, senão que te seja de estímulo para prosseguir. Quantas vezes nós vamos falar da divina vontade, né? E as pessoas fazem de conta que não ouviu nada, não te pergunta, não quer, não. Eu vou falando, olha, estou estudando a divina vontade. Eu falo sempre para as irmãs, né, que participam comigo no grupo de oração, que me procuravam mais, né, antes, mas depois que eu comecei a falar da divina vontade, elas se afastam, elas fingem que não ouvem, né? Faz de conta que não ouve. Hoje mesmo eu fui falar um testemunho para uma irmã, né? E eu falei para ela, olha, me pediram para mim fazer uma palestra no grupo de oração e antes eu tinha muito tempo, eu tinha que ter muito tempo para poder eu preparar uma pregação, uma palestra. E a coordenadora, ela me deu uma palestra e eu tive que, em menos de 8 dias para preparar, né? E eu antes eu tinha que ter muitos dias e ainda achava que não estava fácil, né? Eu falei, olha, mas eu estou na divina vontade, então eu aceitei, né? Eu chamei Jesus para preparar comigo e então eu dei a palestra né, a pregação do seminário de vida, né, que me pediram para mim fazer. E eu consegui em poucos dias, mas porque eu estou na divina vontade, eu confiei que era Jesus que estava comigo, que era Ele que ia fazer por mim, né? Não confiei em mim, né? E ela escutou assim, mas depois ela não perguntou para mim nada, né? Porque outras vezes eu já conversei com ela, eu já mandei, emprestei para ela o livro da 24 Horas da Paixão, já falei para ela das Horas da Paixão, mas ela não conseguiu ainda aceitar, né? Não me perguntou mais nada, ficou calada. A gente sente aquela dor assim, né? É como se fosse ter que enfrentar o desafio do dia a dia, que é uma rejeição, né? Uma rejeição daquilo que a gente acredita, que a gente está buscando. A gente vê que as pessoas rejeitam, né? Ainda rejeitam, né? Então, continuando aqui. Olha, para fazer isto, vim eu em tua ajuda, trazendo-te uma vestidura, com a qual, usando a tua alma, adquirirás valor e fortaleza para não temer nada. Olha aqui que Nossa Senhora fala. Que, que bonito, né? Que fortaleza que ela vem nos ajudar nessa tarde, com que palavras, né? Que ela vem falar para Luísa e falar também para nós, né? A experiência que quando nós temos com Nossa Senhora, quando nós entregamos a nossa vontade, desde a consagração pelo método de São Luís Maria, né, mão forte, que a gente já consegue ver a diferença. Eu já tinha aquela expectativa quando eu comecei a estudar e pensava comigo assim no meu coração, como que Nossa Senhora vai fazer para mim? Como que eu vou mudar? Que vai ser a minha busca pela santidade? Eu ficava assim, sabe, pensando. E logo depois, né, não demorou muito, eu encontrei o, né, que eu comecei entrei no grupo, né, da Misericórdia e depois a Aline começou a divulgar, né, as 24 Horas da Paixão, depois começou a divulgar a Divina Vontade e olha só o que Nossa Senhora me apresentou, né? O caminho da santidade da Divina Vontade. Então é o que ela fala, né? Que ela mesmo coloca uma vestidura sobre nós, sobre a nossa alma, né? E adquirirás o valor e fortaleza para não temer nada. Então é essa perseverança, se nós caminhar na perseverança da busca da santidade, né? Quando nós encontramos a divina vontade, então não tem mais por onde você ficar procurando outros caminhos, né? Porque aqui
Nós estamos estudando o livro do céu que ensina essa santidade, que é a santidade das santidades, né? E Nossa Senhora que nos traz até aqui. Então, dito isto, tirou do seu manto uma veste entrelaçada de ouro, jaspeado de várias cores, e vestiu a minha alma. Olha que lindo, né? Nossa Senhora. O que que ela faz? Perdão, eu me perdi aqui. Dito isto, tirou do seu manto uma veste entrelaçada de ouro jaspeado de várias cores, e vestiu a minha alma, e deu-me o seu filho, dizendo: E eis que, como penhor do meu amor, te dou em custódia o meu amadíssimo filho, para que o guardes, o ames e o contentes em tudo. Procure fazer as minhas vezes, para que, encontrando em ti toda a sua alegria, o desgosto de que lhe são dados, que lhe dão os demais, não lhe possa causar tanta pena. Então, Nossa Senhora que ela pede, né, para que Luísa viva a divina vontade para poder dar os gostos para Jesus por aqueles que não dão os gostos, né? E nós também, né? Nós que estamos buscando essa vida na divina vontade, nós somos essas almas que hoje é, precisa, né, ser guiado, né, por Nossa Senhora, para que nós façamos a vida na divina vontade e dar esses gostos para Jesus, né? Quem pode dizer como fiquei feliz e fortificada ao ser vestida por essa vestidura e com a amorosa prenda entre meus braços? Então, a consagração a Nossa Senhora, né? Nos consagrar a Nossa Senhora, né? Que faz entrelaça, né? Com ela, né? E com Jesus, né? Para nós vivermos essa vida. Né? Principalmente agora nesse mês de maio, né? Que estamos estudando, fazendo os 31 dias com Maria. Essa palavra, esse trecho de hoje vem calhar, né? Felicidade maior certamente não poderia desejar. Então a rainha mamãe desapareceu e eu fiquei com meu doce Jesus. Tendo girado um pouco pela terra e entre tantos encontros, nos encontramos com uma alma em poder do desespero. Tendo compaixão dela, nos aproximamos, e Jesus quis que eu lhe falasse para lhe fazer compreender o mal que fazia. E com uma luz que o próprio Jesus me infundia, lhe disse: Olha o que é. Luiz encontra uma alma que estava em desespero, né? E Jesus, ele quer que Luísa fale para ele, para essa alma, o mal que ela está fazendo, né? É Jesus que infunde, né, o conhecimento das palavras, para quando nós vivemos na divina vontade, é Jesus que fala através de nós, né? Para falar com as almas que necessita. Então, continuando, a medicina mais proveitosa e eficaz nas circunstâncias mais tristes da vida é a resignação. Ao ficares desesperados, em vez de tomares o remédio, estás a tomar o veneno para matar a tua alma. Olha que Jesus, ele infundiu na alma da Luísa para ela poder alertar aquela alma que está em desespero, né? E fala para cada um de nós também, né, hoje, que o bem maior que nós podemos fazer quando estamos passando por circunstâncias tristes, né, que estamos passando por dificuldade, é resignação, né? É melhor do que entrar em desespero. Então, o que é uma resignação? É a aceitação, né? Aceitar que estamos passando, né? Aceitar nossa pequenez, aceitar, né, o momento que estamos passando,
né? Isso é resignar, né? E toda a tempestade se acalma, né? Porque é um remédio, Jesus está falando, né? É um remédio, remédio para nós, se nós pensarmos bem, pegando um exemplo de quem está com um resultado, né? Um resultado de uma doença que leva à morte, né? Essa pessoa ela precisa é, aceitar, né? Ou entrar em desespero né? E entrar numa situação muito pior. Então, o melhor remédio é aceitar, né? Quando a alma aceita, ela acalma, né? E Deus pode trabalhar muito mais, né? Mandando as luzes necessárias, mandando até curas, né? Porque aquele momento entra uma paz no coração. Então Jesus ele fala que o remédio para tudo é a aceitação, né? É a resignação, é a resignar a vontade de Deus, é resignar a, a vontade de Deus, a permissão de Deus, né? A permissão divina na nossa vida, né? E a vontade divina. Não sabes tu que o remédio mais oportuno para todos os males, a coisa principal que nos faz nobres, nos diviniza e nos assemelha a nosso Senhor e tem virtude de converter em doçura as mesmas amarguras, é a resignação? Olha, que bonito, né? E vivendo na prática, olhando nossa humanidade, na nossa vontade humana, é muito difícil, né? Mas quando nós vivemos a divina vontade, resignada à divina vontade, nós vamos aceitar os sofrimentos, sabendo que Ele nos diviniza. E o sofrimento vai nos fazendo parecido com Jesus, né? Quando Ele vivia na terra, Ele vivia sofrendo também. Né? Imagine que Jesus, Ele um, um homem, Deus, né? Que tinha tudo de alegria lá com o Pai, e de repente aqui na terra ele passando por toda a rejeição, por tantas amarguras. E nós, né, ao aceitarmos também as nossas cruzes, as nossas dificuldades, as nossas contrariedades, a gente vai entendendo, a gente vai, né, divinizando, né, nosso sofrimento, se nós aceitarmos, se nós resignar à vontade do Pai. Que coisa foi a vida de Jesus sobre a terra, senão continuar o querer do Pai, e enquanto estava na terra, estava unido com o Pai no céu. Enquanto Jesus estava vivendo aqui na terra, ele estava unido ao Pai do céu. Ele passava por todas as dores, sofrimentos, mas ele estava unido, né? Tudo ele oferecia ao Pai, né? Para poder reparar o Pai, tudo. É assim que nós também devemos viver aqui na terra, né? Assim, a alma resignada, enquanto vive na terra, a alma e a sua vontade está unida com Deus no céu. Pode-se dar coisa mais querida e desejável que esta? Aquela alma, como sacudida, começou a se acalmar. Nossa, a alma que antes estava em desespero, né, ela recebeu essa comunicação de Luísa, de tudo que Jesus infundiu para Luísa falar para ela, e essa alma ela começou a se acalmar. Então, né, e eu e Jesus, e eu junto com Jesus, nos retiramos. Seja tudo para a glória de Deus e seja sempre bendito. Fiat. Então, ao meditarmos esse trecho assim, a gente sabe o quanto o mundo precisa de nós, o quanto as almas estão sedentas, né?
com tudo que acontece de difícil, né? E se nós não, se não tiver agora, nesses últimos tempos, as almas resignadas a Deus, como pode, né, ter esse consolo? Como as pessoas poderão encontrar esse consolo, né? Sábado eu encontrei uma pessoa e ela ficava na casa da minha mãe, né, ela ficava, olha, eu quero falar com você, eu quero falar contigo, né? E até o momento que ela veio conversar comigo. E ela veio me dizer, casada de 20 anos, e estava com suspeita de... A menstruação dela atrasou e ela estava com medo de estar grávida. E ela estava desesperada, sem dormir, inquieta. E ela disse que não sabia o que fazer, porque ela queria fazer uma laqueadura, mas ela não tinha, não sabia como, estava desesperada a menina, né? E disse que passava por muita dificuldade com o marido dela, que o marido dela, ele bebe, ele gosta de, né, arrumar outras mulheres e tudo um sofrimento da vida dela, né? Mas ela estava com medo de estar grávida, a preocupação dela é porque ela estava com 40 anos e estava passando por essa situação e estava com muito medo de estar grávida. Meu Deus, eu tive que conversar com ela e falar as verdades para ela e ela ficou assim, ela falava assim, nossa, você está falando assim comigo? Eu estou falando, tô falando com você, né? Eu tive que falar sério com ela e ela ficou feliz, ela disse, nossa, né, foi muito bom conversar com você. Eu falei, não, desculpa aí se eu falei alguma coisa que talvez tenha ficado chateada comigo, mas eu senti que eu tinha que falar com você. Aí ela falou, não, não, você me ajudou muito, você tirou muito peso das minhas costas. Não, muito obrigada. Ela me agradeceu depois, né? Que eu fui falar para ela que Deus tem um plano para tudo na vida, né? Eu fiquei falando para ela que se for realmente né, uma gravidez, e que é uma permissão de Deus, que vai ser para o bem dela. E comecei a falar das coisas boas, né, que pode acontecer e que nada para Deus é impossível. Eu fui falando de Deus para ela, falei, não para de olhar para a vida com um olhar só no humano, só na tua idade, só, né? Não fica pensando assim. E falei muito de Deus, né? Muito da fé, para ela orar mais, para ter fé. E ela ficou aliviada, né? E eu senti que eu tinha que falar com ela assim com uma autoridade, né? De Jesus mesmo, Jesus falando para poder consolar aquela alma, né? Depois ela me agradeceu. E eu fiquei pensando, meu Deus, como nós precisamos sempre realmente, né, espelhar Deus, levar a luz, né, onde nós estivermos, na nossa casa, na nossa família, ou com os amigos, ou com aqueles que não são tão amigos, mas nos procura. E essa menina, ela veio me procurar, né, no momento que não era um momento de igreja, era um momento de lazer, né? Ela me procurou porque a impressão que dava é que ela queria ouvir uma palavra de mim, né? Jesus, né? Em mim, ela queria ouvir a palavra, né? E assim nós temos fiquei, né? Cada vez mais eu entendo, né? Que nossa vontade nós não podemos mesmo existir, que tem que existir é Jesus mesmo, né? É a divina vontade reinando na nossa vontade, no nosso falar, né, nas atitudes, nas nossas atitudes do momento do dia a dia. Amém? Fiat.